Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. O médico torto mostrou a ultrassonografia falsa a Pedro, dizendo que o feto tem 6,5 centímetros e cerca de 18 gramas. Gina ganhou o prêmio então por mentira. Até mesmo por fazer uma imitação de uma futura mamãe feliz enquanto voamos na parede, nos perguntando se seu bebê de verdade terá uma vida normal ao lado de uma mãe tão desnaturada. Bom, mas eu vou logo adiantando um spoiler aqui, porque Gina não vai querer a criança não. Quem vai ficar cuidando dela vai ser o verdadeiro pai, Augustinho com Rosa. Desculpa para quem não gosta de spoiler, tá bom? Vamos continuar aqui. Pedro perguntou ao médico e o médico disse que cerca de 12 semanas. Pedro parecia um pouco cético. Nesse interim, a pobre Esté olhou as fotos que Nelson trouxe. Ele disse que não conseguia acreditar e ela disse que precisava ficar sozinha para lidar com isso. Ele se ofereceu para fazer um chá para ela e ela disse que precisava ficar sozinha. Ela planejava confrontar Domingos por ele ter escondido isso dela durante todos os anos que estiveram juntos. Ela se perguntou em voz alta o que diria aos filhos, aos vizinhos e etc. Finalmente, no terceiro pedido, Nelson saiu. Sabas, acho que é esse nome mesmo, ordenou que Rosa cooperasse e não respondeu às perguntas dela. Helena desmaiou no sofá ao pé de sua cama. Nicolas tentou acordá-la. Ela abriu os olhos e Ernesto disse algo sobre estresse. Helena disse que era mais. Ela se sentiu fraca. Ernesto sugeriu que ela poderia verificar um médico, talvez, sabendo muito bem que ela recusaria, e ela se desculpou com Nicolas, que parecia estar se normalizando agora com ela. Ela se levantou e sugeriu que fossem para o quarto dele. Nicolas foi, seguindo imediatamente por Ernesto. Helena então a seguiu mais lentamente. Ernesto disse a Nicolas que ele precisava trabalhar, mas voltaria mais cedo para casa. A empregada entregou o telefone a Helena, dizendo que era então um advogado Abreu. Ela então voltou ao quarto para conversar e sua primeira pergunta foi sobre a custódia do filho. Ele disse a ela que a lei favorece a mãe, exceto nos casos em que se mostre incapaz, como negligência ou lesão corporal. Ela perguntou como isso foi provado e ele disse a ela que era por meio de evidências ou testemunhas. Ela perguntou se o marido pode fazer algo a respeito e ele disse não, nada. Você está preocupada com isso? Ela respondeu que sim, porque ele ameaçou levar seu filho. O advogado disse-lhe que não se preocupasse, mas ela disse que Ernesto a intimidava um pouco. Ela disse também a ele que, novamente, para não se preocupar. Ela encerrou a ligação e parecia que ia adormecer a qualquer momento, então ela se deitou no sofá. Ernesto, que ouvia por trás da porta aberta sem ser visto, afastou-se. Enquanto a crise conjugal continuava, Esté tinha uma daquelas coisas que tirou das roupas de Domingos da cômoda e começou a colocá-las em uma mala. Ela chorou enquanto abraçava o suéter branco que havia feito para ele. Ela o jogou na mala com um "Por que, Deus? O que eu fiz para merecer isso?" Ela mudou então de raiva e finalmente colocou os outros itens na mala. E parece que ela vai expulsar o marido de casa sim, viu? Gina segurou o braço de Pedro ao saírem da clínica, falando como se fosse um casal. Ela fez várias tentativas para convencê-lo a ir almoçar com ela, e ele disse que precisava voltar ao trabalho. Ele a impediu de dizer que ligaria para o pai. Ela o acusou de ser frio e não amar o filho do casal. Ela disse a ela que isso não mudaria nada, então chamou um táxi para voltar ao trabalho. Ernesto ajudou Nicolas a consertar um de seus carrinhos de brinquedo e disse que ele precisava ir embora. Ele disse a ele para pegar leve com sua mãe porque ela estava muito cansada. Ao sair, ele espiou então Helena, que estava dormindo no sofá. Samuel estava então saindo do escritório e Gabriela perguntou se ele estaria livre mais tarde. Ele tinha que se preparar para um exame, então ele iria à universidade e depois para casa. Isso não o incomodava porque sempre havia os dias seguintes. 2 beijos depois, ele saiu.
Ernesto viu Irene ao sair, muito elegante como sempre. Ela tinha vindo para falar de negócios com Helena. Ela disse que sua mãe disse que as coisas não estão indo bem com eles e que eles estavam se divorciando. Ernesto disse que isso nunca aconteceria. Eram apenas coisas menores. Ele se despediu, entrou no carro. Irene parecia bem desapontada. Samuel estava prestes a entrar no ônibus quando os dois ônibus em uma motocicleta disseram vamos, vamos. Rosa estava sendo arrastada, chutando e gritando para o que parecia ser um escritório abandonado. Então Sabas ligou para o chefe. Irene entrou na casa de Helena e a encontrou dormindo no sofá. Ela a sacudiu para acordar. Helena bocejou e disse que estava muito cansada. Irene disse que parecia a mesma noite passada. Ela mencionou ter visto Ernesto entrando e ele disse que estava tudo bem. Helena disse isso é estranho e então disse que precisavam jogar um pouco de água fria no rosto antes de falar de negócios. Irene se ofereceu para fazer café e Helena aceitou. Domingos colocou um pouco daquele medicamento à base de plantas em seu refrigerante de laranja enquanto trabalhava. Luciano viu isso e disse algo sobre precisar de algo para sua artrite. Seus ombros o incomodavam. Então Domingos disse para vir e ele começou a trabalhar em seus ombros fazendo uma massagem. Nelson saiu do escritório e tirou outra conclusão insana. Domingos então atendeu ao telefone, mas era apenas alguém de um serviço de telecomunicações tentando fazer com que ele mudasse para com eles. Nelson voltou para dentro e Domingos voltou a trabalhar nos ombros de Luciano com uma massagem novamente. Sabas voltou o telefone para Rosa. Era Modesto. Ele disse a ela que tinha gente olhando para ela o tempo todo. Um dos bandidos que a sequestrou ligou a tela da TV para mostrar a ela que os dois bandidos da motocicleta estavam atacando Samuel em seu caminho para a universidade. Um enviou as imagens de seu celular, enquanto o outro chutou repetidamente Samuel no peito. Ele então mirou uma pistola na cabeça de Samuel a queima-roupa. Rosa então implorou que não o matasse e começou a chorar. Modesto parecia estar se divertindo. Eu diria que esse cara está então parecendo um louco. Pedro chegou à loja a Domingos perguntou como ia. Pedro não tinha nada de empolgante e disse a Domingos que ficou surpreso. Ele contou como se sentiu ao acompanhar Esté no primeiro ultrassom e como ficou feliz em saber que Pedro estava no caminho e como ele ficou tão feliz que chorou ao segurá-lo pela primeira vez. Pedro então o abraçou e disse que ia trocar de roupa. Outro aluno correu para ajudar Samuel, que lhe disse que não precisava de ambulância. Ele disse que os agressores pegaram apenas seu celular. Então ele pegou o do cara para poder ligar para então sua namorada. Modesto olhou para Rosa em seu telefone. Sabas perguntou o que ele queria que ele fizesse com ela e Modesto disse para deixá-la perto do trailer. Augustinho foi ao escritório de Nelson para mais uma rodada de sagas de João. Maria, Paulo, Nelson então deu a ele a atualização. Maria sabe, mas ainda não fez nada. João não tem certeza se fez a coisa certa e ficou magoado depois de contar a Maria. Augustinho se lamentou, depois se trocou antes de sair para ir para casa. Nicolas estava brincando na mesa de café enquanto Helena tentava trabalhar. Ele estava fazendo o barulho normal de criança e ela gritou com ele porque não conseguia se concentrar. Ela se conteve, então se desculpou e pediu para que ele viesse até ela e ela o abraçou. Ele perguntou o que havia de errado e ela disse que não sabia. Ela estava cansada e tinha uma forte dor de cabeça. Ela disse a ele para não se preocupar. Ela não estava doente, foi apenas uma coisa passageira. Ela foi até a mesinha do centro brincar com ele. Pedro e Augustinho falavam então sobre as experiências de Pedro durante a ultrassom. Ele não havia sentido nada, apesar de saber que aquele carinha ali é seu filho. Parecia estranho para ele, mas as imagens não o faziam imaginar um bebê. O Augustinho perguntou há quanto tempo e o Pedro disse-lhe que faltavam então 12 semanas. Augustinho começou a fazer as contas e percebeu que isso significaria que a concepção aconteceu antes do casamento. Ele então imaginou como se sentiria quando se tornasse pai. Nelson saiu do escritório para olhar o carro e ver Pedro, que sabia que passava por lá para ir para sua casa. Nada até agora. Ele perguntou por que o Nelson então recuou.
Gabriela foi buscar Samuel no campus e ele contou a ela o que aconteceu. Ela insistiu que ele procurasse um médico e o acompanhou para fora. Rosa ligou para Gina e contou o que aconteceu. Na verdade, Gina disse a ela que seria até não melhor dar queixa. Então, imediatamente contou a ela sobre o que aconteceu na clínica e como Pedro parecia não sentir nada. Domingos despediu-se e partiu. Nelson perguntou se ele estava bem. Domingo ficou desconfiado do motivo e de não estar se perguntando. Então Nelson conteve a sua sua maneira de sair disso, e Domingos partiu com um dia. Ernesto ligou para Jimmy para se encontrar com ele novamente. Algumas outras questões, mas no mesmo lugar. Domingos chegou em casa, beijou Esther e disse que estava com muita fome e o que há de mais para jantar. Esther disse nada e queria saber o que estava acontecendo com ele. A campainha tocou antes que eles pudessem pensar em qualquer coisa que era, exceto Gina com uma imagem emoldurada de uma ultrassom. Ele parecia feliz e Esther parecia irritada, dizendo que com um olhar para isso como uma foto de um bebê de verdade. Domingos ofereceu um café a Gina, mas ela disse que precisava ir embora, dizendo que Pedro não ficaria feliz em vê-la ali. Esther olhou para ela com os olhos semicerrados. Ela finalmente saiu. Quando a porta se fechou, Domingos disse a Esther que ela poderia ter sido um pouco mais legal. E isso levou a menções de Nicolas e Domingos. Falou sobre ele ter uma criança doce e afetuosa. Como você sabe? Esther perguntou. Domingos admitiu tê-lo conhecido. Esther parecia que ela não ia acreditar nisso, porque ele não mencionou isso antes. Gina atravessou a rua um pouco antes de Gabriela parar no meio-fio. Gina viu Samuel sair do carro e eles se beijaram com muito cuidado, pois ele estava com dor. Ela ficou então boquiaberta. Ernesto encontrou-se com Jimmy, que lhe entregou algo pelo qual cobrou 2.000 pesos. Sem detalhes, sem mais conversa. Jimmy saiu do carro e achou que tinha então se dado muito bem. Samuel entrou no momento em que Domingos pendurou a foto. Ele achou um pouco estranho. Domingos apontou a cabeça e o resto do corpo, dizendo que achava que era uma menina e que adoraria comprar vestidos bonitos para ela. Esther parecia bem estranha. Ernesto leu uma história de pirata para Nicolas enquanto Helena tentava limpar o quarto. Ela estava cansada, ou melhor, além de cansada. Ela colocou uma caixa de brinquedos na prateleira, deu um beijo de boa noite em Nicolas e saiu do quarto. Nicolas lembrou Ernesto de onde ele parou e ele continuou lendo. Gina chegou em casa e contou ao pai onde ela havia estado. Ele perguntou sobre Esther e ela disse que estavam bem, a mesma de sempre. Ela disse que Domingos era um amor e Nelson não aguentava mais. Então, ele disse que estava saindo e que havia comida no fogão. Gina ligou para Rosa mais tarde para dizer que viu Samuel com Gabriela e que eles eram definitivamente um só. Resumindo, eles agora são namorados. Ernesto olhou para Helena, que estava deitada na cama sem camisa, tendo adormecido antes de terminar de se despir para pôr seu pijama. Ele pegou um celular e tirou uma foto. Ele então a cobriu com cobertor em seguida, foi até a mesa de cabeceira e esmagou uma das pílulas que acabaria de comprar de Jimmy. Ele colocou o pó no pequeno jarro de água, colocou o resto dos comprimidos em uma gaveta no fundo do armário dela e saiu do quarto. Domingos perguntou a Esther o que havia de tão importante para ela se recusar a servir o jantar. Pedro entrou naquele momento. Ele viu a imagem de ultrassom e tudo o que levou para se transformar em um conflito foi a menção do nome de Gina. Domingos ficou chocado com o fato de esta foto não significar nada para Pedro, que então foi para o seu quarto. Ele viu Samuel trocando de camisa e que ele tinha bandagens de pressão em toda a caixa torácica. Samuel explicou o que aconteceu, incluindo o roubo de sua parte e seu telefone celular. Ele disse, por favor, não conta aos papais porque não queria que eles se preocupassem, e Pedro concordou. Domingos foi ao quarto conjugal para encontrar 2 malas prontas. Esther disse que ele iria embora porque a havia traído com outro homem. Ele ficou chocado com isso e ela disse que ele foi visto no parque com seu amante e ela tinha uma prova. Ele teve um momento relâmpago ao se encontrar com Horácio e disse que estava se encontrando com um amigo. Esther tirou as fotos e os jogou na cama uma por uma.
Domingos disse que poderia explicar e ela não queria ouvir. Ela ordenou que ele fosse embora e ele se recusou, salvo pelo sinal, mais uma vez, quando ia atender. Pedro e Samuel entraram para investigar o barulho e Esther disse-lhes a ele: Tenho que vos contar uma coisa extremamente triste. O quê? Seu pai é gay. Os dois filhos se então entralham e riem. Por favor, mamãe, disse Pedro. Quem te disse essa tolice? Não é tolice, disse ela. Aqui está a prova. Ela entregou as fotos. Aquele com caixa do anel estava em cima. Os dois irmãos sorriram um para o outro. Não pode ser. Era o Nelson na porta e Domingos falou sobre o quanto ele precisava de um amigo agora. Quando ele começou a falar sobre o mal-entendido, Nelson ficou muito nervoso. Domingo olhou para ele e disse: Você está duvidando de mim agora? E Nelson tentou então se esquivar disso. Claro que Nelson foi o fofoqueiro de tudo e agora quer se safar. Pedro disse que as fotos não diziam nada e disse à mãe que ele estava então sendo manipulada. Ela não pensou assim e viu só sinais de que Domingos era gay. Pedro então disse calmamente que ela deveria sentar-se com ele e fazer todas as suas perguntas. Ela também deve nomear seus sinais. Samuel disse que isso tem que ser mais cedo ou mais tarde, porque ele vai pensar que ela confia mais nos outros do que nele. Eles a acompanharam até a sala de estar, onde Domingos estava irritado, dizendo que queria encontrar um informante. Esther e os meninos entraram na sala e quando Esther se sentou, ele colocou a mão no joelho de Nelson e disse: Diga-me, meu amigo de longa data, de onde alguém tirou a ideia de que eu sou gay? Ele olhou para Esther e perguntou quem era. Nelson se sentia muito desconfortável. Ele finalmente disse que tudo isso era uma confusão. As fotos falam pouco. Os amigos são muito efusivos e confiáveis. Domingos olhou para Esther e disse que não sabia quem poderia então ter dito isso, porque agora ele não saberia como perdoá-la. Ele se levantou magoado, deu um abraço em Nelson e agradeceu antes de sair da sala. Nelson disse que Domingos não era gay. Nelson ainda se mexia tentando esconder então sua culpa, até que os meninos saíram e Esther o repreendeu, nem mesmo sabendo por que ela o estava protegendo. Ela finalmente perseguiu então com um travesseiro para dar uma surra nele. O telefone celular de Pedro sinaliza uma mensagem. Ele olhou para ele e viu a foto que Ernesto tirou de Helena e a mensagem que a acompanhava que dizia: Helena pode dizer o que ela quiser dizer com você, mas ela faz amor comigo. Pedro imediatamente o chama de volta, mas ele não respondeu. Esperou o tempo suficiente para que o correio de voz anotasse uma mensagem e a mensagem de Pedro chamou de covarde por não atender. Ernesto sussurrou: imbecil. Pedro então ligou para o telefone de Helena, mas recebeu seu correio de voz. Ele apenas deixou uma mensagem dizendo que eles precisavam conversar e que ela deveria se comunicar com ele quando recebesse a mensagem. Enquanto isso, Esther foi para o quarto e encontrou Domingos sentado na cama. Ela implorou seu perdão por ceder à fofoca. Ele a ignorou até que ela perguntou pela enésima vez e fez uma exibição cômica antes de apagar a luz. Na manhã seguinte, Helena acordou-se e perguntou o que estava acontecendo com ela. Ela então despejou um pouco de água e bebeu. Ela puxou o celular, ouviu a mensagem de Pedro e mandou uma mensagem para que ela encontrasse no café em 1 hora. Ao mesmo tempo, Ernesto dizia à empregada que estava preocupada com Helena. Ele beijou Nicolas e saiu de casa. A empregada, governanta, levou Nicolas para a cozinha para o café da manhã bem animada. Eles foram para a cozinha e Nicolas sentou para comer. Helena entrou, beijou seu filho e disse que não queria café da manhã. Ela estava saindo. Quando a governanta tentou fazer perguntas, Helena foi muito brusca com ela antes de sair. Ela então gritou com ela e é claro que a governanta ficou sem reação, porque isso nunca aconteceu enquanto Nicolas tapava os ouvidos. Helena então foi muito brusca, saiu em sua direção, que era muito irregular. Enquanto isso, Pedro lhe mostrou a mensagem. Ela perdeu o controle, exigindo saber se ele pensava que ela era uma trambiqueira mentirosa que traía um ou outro, e ele ficou boquiaberto porque ela estava muito nervosa.
Essas são as emoções dos próximos capítulos de Te Dou a Vida. Fica ligadinho aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações e muito obrigada por sua audiência. Depois que Helena respondeu a Pedro com histeria, Pedro tenta explicar que não duvida dela. Porém, a senhora fica super mal e começa a gritar que está farta de tudo e de todos, inclusive até de Pedro. Helena não se comporta apenas com grosseria com Pedro, mais tarde também com Gabriela e também com o pai. Embora ele recomendasse que ela vá ao médico para descobrir por que ela está tão cansada e transtornada, mas ela se recusa. Ernesto mancha então a reputação de Helena com tudo isso? Vamos ver agora. Por coincidência, a governanta encontra um saco de comprimidos nas roupas de Helena. Ernesto aproveita para dizer à senhora que a mulher usa drogas, mas que ele vai ajudá-la. Claro que todos botarão lá, então, a culpa em Helena por ela estar histérica, aquela coisa toda. Só que a mulher está drogada, só agora a governanta é que está sabendo disso. Porém, o que ela não sabe é que essa droga foi plantada lá. A única coisa boa sobre Helena estar tão chateada é que finalmente ela reivindica Ernesto em todas as suas letras para os canalhas que ele está fazendo com ela e até o expulsa de sua casa. Obviamente, ele a ignora, embora ela não entenda o que há de errado com ele. Andréa é uma ladrona? Enquanto isso, Andréa reclama com sua amiga que agora ela só recebe dinheiro de passagem. Então, ela recomenda que ela entregue um negócio multinível e ganhe sua própria renda milionária. Claro, Andréa cai como idiota, mas como ela não tem dinheiro para investir e Irene não queria emprestar, ela acaba forjando um cheque em nome de Horácio. Com esse lã, a senhora então entra no negócio. Ernesto arruina então o encontro de Helena e Pedro. No dia seguinte, como ela dormiu a noite toda por causa das drogas, Helena vê uma mensagem que Pedro mandou para ela se desculpar pelo ocorrido. Ela não entende o que está acontecendo e responde-lhe que como se nada tivesse acontecido, até o cita para vê-lo mais tarde. Claro que Pedro está todo fora do circuito, mas aceita. Porém, enquanto Helena está se bailando, Ernesto descobre sobre a consulta e coloca mais drogas em sua água para acabar de novo com o encontro dos pombinhos. Ela pega e adormece. Ela fica de pé e o mecânico fica sem saber o que aconteceu, porque ela vai furar mais uma vez. Uma das perguntas que mais tem acontecido aqui no canal é como Esther descobre que Domingo vê Nicolas. Bom, em outra questão para aliviar Helena, Horácio leva Nicolas a um jogo de futebol e convida Domingos. Como só ele disse a Esther que iria ao estádio com um amigo, ela assiste ao jogo na televisão. Por outra chance, Esther vê Domingos carregando Nicolas na transmissão. Que coincidência! Obviamente, quando o homem chega em sua casa, ela o confronta e, apesar de sua explicação, avisa que ele só vai perdoá-lo se levar o neto para conhecê-lo. Agora vamos falar sobre os planos de Ernesto. Aliás, um assunto muito estranho. Enquanto observava Helena dormir, Ernesto se lembra de sua mãe no mesmo estado e até se pergunta se ele passou a mão com drogas que aplicou sua esposa. Qual será o segredo por trás disso tudo? Além disso, como um empresário a quem oferece sua parte de loja de ferragens lhe pediu para conversar, Horácio a vende tudo. Ernesto busca obter os papéis de pagamento da receita anual da empresa. Enquanto isso, quando está plantado, Pedro liga para Helena e é Nicolas quem atende e avisa que sua mãe está dormindo. O mecânico pede ao menino que diga quando ele acordar que o chamou. No dia seguinte, Helena acorda intrigada e assim que Nicolas passa o recado de Pedro para ela, ela liga para ele. O mecânico diz a ela que não compareceu à consulta, mas ela nem se lembra disso. Por isso, pede que ele se encontre com ela hoje de novo. No caminho, Helena fica toda estranha pensando em seus problemas. Então, ela dirige como uma louca, sem se importar que Nicolas peça que ela se acalme e até acabe batendo no carro. Ele pede várias vezes para que a mãe encoste o carro, mas ela não faz isso. O que acontece? Um grave acidente de carro acontece nesse capítulo.